Boa noite, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Vamos estar dando continuidade ao nosso curso, né? A nossa parte B da nossa aula 6, né? Eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido a parte A. E agora vamos fechar essa linha de raciocínio, né? Para termos a base completa de como nós devemos entrar na presença de Deus. Amém? Antes de tudo, vamos estar orando. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por tu és bom, Senhor, por tu ser bom em todas as nossas dificuldades, em todo momento, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, pelo teu zelo sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço que nesse momento, Pai, que o Senhor venha entrar no lar de cada um, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir o coração, que esse curso haja uma mudança na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. E que o nosso, Pai, consigamos, Pai, o nosso objetivo, que é ter um coração que saiba te louvar e que saiba te adorar. Aleluias. Então, vamos estar dando início. Então, na parte A, nós aprendemos a nossa aproximação a Deus, né? A presença de Deus. Então, a parte B da nossa aula 6 é a responsabilidade do adorador individual. Amém? Então, quando nós participamos de um culto coletivo de adoração, queremos receber dele tudo o que pudermos. Nós queremos ser edificados no Senhor, né? A maioria de nós, quando vamos em um culto, né, seja aquele culto especial, quando vê uma pessoa de fora, já entra que quer receber algo de Deus, quer receber algo que alguém fale com você, né? E a gente quer a todo momento ser edificado no Senhor. Mas ainda assim, a nossa postura principal não é de receber, mas sim de dar. Quando nós entramos na presença do Senhor, a nossa postura tem que ser de dar. É fácil supor que a responsabilidade do culto de adoração esteja sobre os ombros daqueles que estão em cima da plataforma, em cima do púlpito, e que o resto de nós veio para receber algo. Então é muito simples você chegar na presença do Senhor e jogar a culpa 100% no líder de adoração, jogar a culpa no pastor, naquele que vai trazer a palavra, e você é o semideus, o bonitão, e veio na igreja só para receber. Será que realmente é essa a postura que o Senhor nos deseja como um adorador individual? Só que o Novo Testamento pinta um quadro diferente. Nós somos sacerdócio real. Em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de declarar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso significa que todos nós da congregação, da igreja, somos ministros do Senhor. Nós somos a geração eleita, né? No versículo não está escrito pastores da geração eleita, obreiros da geração, obreiros eleitos, não, geração eleita. Isso sugere a todos nós, então todos nós temos o dever de ser ministros do Senhor. Então, portanto, como sacerdotes e ministros de Deus, cada um de nós carrega a responsabilidade pessoal de tornar seus louvores gloriosos. Então, irmãos, não quer dizer que você tem um sacerdócio real, através desse versículo, que você vai subir em cima do púlpito e vai cantar. É a mesma coisa aquele versículo, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não quer dizer que você vai pregar a palavra em cima do púlpito. Não. São pessoas separadas para aquilo. Agora, no seu dia a dia, você tem a sua obrigação pessoal, não ministerial. A sua obrigação pessoal é de ser um sacerdote real e você ministrar, ser ministro do Senhor. Então, essas são as nossas responsabilidades pessoais. Então, nós vamos ver aqui que vamos observar as responsabilidades pessoais de cada adorador. A primeira e mais importante responsabilidade de todo adorador é ministrar ao Senhor, como foi falado. Esta responsabilidade de bendizer ao Senhor não repousa apenas sobre o pastor ou o líder de adoração, mas sobre cada crente que está no culto. Todos nós temos essa responsabilidade de nós ministrarmos ao Senhor.
Mas cada um de nós tem a responsabilidade de se preparar para a adoração. Se você for no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, o sacerdote, por ele ser sacerdote, ele já não entrava lá de qualquer jeito. Havia uma preparação para ele entrar lá. Então, antes de entrar, havia um sacrifício. Então, como ele estava com as mãos sujas, ele ia na pia do lavatório, lavava as suas mãos, tirava as suas sandálias. Então, ele se preparou para aquilo. E nós, como somos sacerdotes reais, nós devemos se preparar para entrarmos em adoração. Então, se preparem antes do culto, pois queremos chegar com os corações já ligados com o Espírito de Deus. Mas para você fazer isso, você deve passar o tempo em oração e com a palavra durante a semana. Então, também antes do culto, cante no seu carro, no seu ônibus, a caminho da igreja. Ficar acordado até tarde, assistindo outras coisas, ouvindo outras coisas, não edifica nada. Então, deve haver uma preparação, não somente, 10 minutos antes do culto. Não, se prepare isso uma noite antes. Porque você vai ver que isso vai te ajudar, porque você já vai chegar ligado com o Espírito de Deus. Então, uma boa maneira de nos prepararmos para a adoração é lidar com, antes de chegarmos ao culto, qualquer pecado conhecido em nossas vidas. Sabe, irmãos, tem pessoas assim que, eu pequei, e por causa que pecou, às vezes não vem nem no culto. Mas, irmão, é a mesma coisa, eu estou doente e não vou no hospital. Aqui é o lugar que você recebe o refrigério, você recebe o renovo, você é lavado e purificado. Mas você pode lidar com esse pecado antes de chegar no culto. Porque, por exemplo, está num momento lá de adoração e tudo mais, e aí o ministro fala, levanta suas mãos para receber mais da graça, mais do poder de Deus, e você está com as suas mãos levantadas falando, Senhor, me perdoa por aquilo, por aquilo. Espera aí, você perdeu o momento, aquilo que estava sendo ministrado por conta do pecado. Então, irmãos, antes de chegar na presença do Senhor, se lide com esse pecado. Vou dar um outro exemplo. Às vezes você tem um compromisso em uma sala muito importante, que tem lá um carpete branco, que só tem pessoas importantes, e aí você no caminho, sem querer, você sujou seu sapato, pisou lá no número 2 que estava lá no chão. O que você vai fazer? Eu não vou na reunião. Opa, peraí, se dá tempo, eu vou limpar, eu vou em algum lugar, vou comprar alguma coisa, mas se está em cima da hora, o que você vai fazer? Você vai tirar os seus sapatos e você vai entrar. Toda a sujeira fica para fora. Então, na presença de Deus é a mesma coisa, todo o seu pecado, todas as suas angústias e opressões ficam do lado de fora, porque você já entra conectado e ligado com o Espírito de Deus. Então, se algo nos distanciou do Senhor, vamos confessar isso e receber a purificação dEle, para que quando entrarmos no santuário, estejamos prontos para nos entregarmos ao Senhor. Então, quando Davi, ele pecou com Batseba, ele disse ao Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. Isso está da luz em Salmo 51, 3. Toda vez que ele tentava adorar, aquele pecado sempre piscava em sua mente e abalava a sua confiança. Com nós, não é diferente. Cada pessoa da palavra de Deus eram homens igual a nós. Então essa situação serve para ver que se isso acontece com você, você não é o especial, você não é o oprimido. Isso acontecia com Davi, segundo o coração de Deus. Então, irmãos, sabe, sempre quando, isso eu tenho certeza que às vezes pode ter acontecido com você, você ia louvar, você ia levantar sua voz em oração ou adoração, e já vinha aquela voz do maligno te acusando, olha essa boca aí, você fala palavrão, olha isso aí, né? E você abalava a sua confiança. O que é abalar a sua confiança? Você acha que o seu louvor não vai chegar a Deus, a sua oração não vai chegar a Deus, né? Por conta desse pecado não confessado. É assim que os pecados não confessados, eles nos amarram. A gente não consegue fluir na presença de Deus, porque a gente fica preso àquelas acusações do inimigo nas nossas mentes. Só que, irmãos, quando nós confessamos e nos arrependemos, recebemos perdão e recusamos qualquer condenação. Isso daí, às vezes, falta maturidade espiritual. Às vezes, você é uma criança espiritual. Sabe? Qualquer coisa te chateia, Deus não vai me perdoar. Sabe, você deixa, é a mesma coisa, o inimigo ele fala no momento da adoração, você é sujo, você fala palavrão, não sei o quê. É a mesma coisa, um adulto fala para uma criança, você é feio, e começa a chorar. Só que quando nós somos maduros espirituais, nós
confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e temos a certeza que Deus ele é fiel para nos perdoar. Então nós recusamos qualquer condenação do inimigo, qualquer condenação de alguma pessoa do lado. É essa certeza que nós devemos ter, né? Então peça maturidade espiritual para o Senhor constantemente, e eu tenho certeza que Ele vai te conceder. Então quando acontece isso, nós estamos limpos e livres para erguermos seus santos louvores. A partir do momento que você confessa o seu pecado e você se arrepende, você está limpo e livre para erguer os santos louvores ao Senhor. Tenha essa certeza. Então, outra maneira de nos prepararmos para a adoração é iluminar nosso semblante. Em outras palavras, colocar um pouco de maquiagem espiritual. Então, para ilustrar, lembre-se de quando você saía para namorar, quando um jovem lhe convidou e você disse sim. Você provavelmente passou um bom tempo se preparando. Você arrumou o seu cabelo, colocou maquiagem e com certeza escolheu a roupa certa. Então, quando seu amado bateu a porta, você provavelmente o recebeu com um belo sorriso e uma voz alegre. Só que mesmo que você tenha um dia horrível, você não vai querer expor seus problemas para aquela pessoa que você está tendo o primeiro encontro, você não vai querer falar, estou endividado, estou com problema. Não, por quê? Porque isso vai assustar, vai afastar aquela pessoa. Então, mesmo que você tenha um dia horrível, você fez o esforço de estar parecendo um príncipe, uma princesa na hora que a pessoa chegou. Então, irmãos, vamos fazer o mesmo para o Senhor. Quando chegarmos à sua presença, não vamos começar gemendo por causa dos nossos problemas. Coloque vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Isaías capítulo 61, verso 3 diz assim: E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em outras palavras, coloque a sua maquiagem espiritual. Mas colocar a maquiagem espiritual não significa que você vai ser falso na presença do Senhor. Claro que não. Maquiagem espiritual é você não vai querer transpassar para as pessoas aquilo que você está passando, mas você está com a sua total confiança em Deus. É a mesma coisa, tem aqueles produtos que às vezes você está com mancha na pele, espinha, alguma coisa, ele tampa aquilo, mas ele somente não disfarça, enquanto ele tampa, ele também trata. Então quando você tem maturidade espiritual e você usa a maquiagem espiritual, ao mesmo tempo seu semblante está tampado por essa maquiagem espiritual, mas por trás, Deus ele está cuidando de você, Deus ele está entrando naquelas áreas que te afligem. É esse o poder, né? Esse é o termo da maquiagem espiritual. Então, irmão, anime-se, coloque sorriso, erga suas mãos e o seu coração e ofereça ações de graças a Deus. Então, irmãos, nós também precisamos frequentar o lugar de adoração. Somos exortados a negligenciar a Assembleia dos Santos. Hebreus 10, 25 diz assim: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia mau se aproxima. Então, irmãos, quando uma congregação se reúne para adorar, eles estão fazendo uma afirmação diante da sua comunidade, na presença dos poderes demoníacos e diante do céu, que é o lugar onde a vida de Deus flui entre todos os membros do corpo de Cristo. Então tem aquelas pessoas que acham, eu sou a igreja do Senhor, então eu não vou. Não, você não é a igreja do Senhor. Igreja, se você for ver, é um termo de plural. Você é templo do Senhor, mas não templo de adoração. Templo como um sacerdote real, você tem, como se fosse o tabernáculo de Moisés, um templo de adoração. Você tem livre acesso ao Pai, mas você sozinho não é a igreja do Senhor. Então, quando você se junta em conjunto com outros irmãos, aí sim vocês são a igreja do Senhor. E você acha, às vezes, por você estar indo à igreja, é um ato simples, mas tenha certeza que há sempre pessoas olhando. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, com certeza, há pessoas que usam você como referência, seja boa ou seja ruim. E a partir do momento quando você toma a atitude e você vai à igreja, você está afirmando diante da sua comunidade, diante dos poderes demoníacos e diante do céu, que a vida de Deus flui através de você e de todos os seus irmãos em Cristo. Então, se você olhar com outros olhos espirituais, a sua ida à igreja há um significado muito grande. Então, toda vez que você estiver a caminho da igreja, tenha essa noção desse significado.
Então, irmãos, como pode um membro que corta a si mesmo do corpo permanecer vivo? Aquelas pessoas, eu não vou para a igreja hoje, eu só vou mês que vem, eu só vou semana que vem. Como que pode? Se eu arrancar o seu braço e deixar ele parado, os dedos, eles não vão se mexer, o braço não vai se mexer. Por quê? Porque ele está morto, porque ele se desligou do corpo. E a partir do momento quando você se desliga do corpo de Cristo, quando você se desliga com a comunhão de vir à igreja, você não consegue permanecer vivo, né? Porque isso tanto espiritualmente, porque somos um corpo, somos uma família. Então não seja aquela pessoa mimizenta, não seja aquela pessoa sem maturidade, que vou se cortar aqui do corpo, vou parar de ir na igreja por causa que fulano não me cumprimentou. Irmãos, seja maduro espiritualmente. Deus não se agrada dessas infantilidades. Então, quando chegamos na presença, devemos trazer uma oferta. Nós não chegamos como mendigos, mas como doadores. Que isso está escrito em Salmo 96, verso 8, que diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Então nós vamos ver o porquê desse termo de entrar na presença do Senhor como mendigo. Ao invés de vir para ver o quanto podemos receber, vamos além para ver o quanto de nós mesmos podemos dar ao Senhor. Traga uma oferta financeira e também venha com uma oferta de coração. A oferta financeira aqui não é, a quantidade de valor, não é isso. O que importa para o Senhor é onde o seu coração está. Se o seu coração está como um doador, se o seu coração está como um coração que anseia oferecer algo para o seu Senhor. Entendeu? Então, há um significado diferente. Agora, quando você entra na presença de Deus como um mendigo, é o quê? Como um pedinte. Você só quer receber algo. Então, esteja pronto para alcançar com o seu cuidado outros irmãos cujas necessidades estejam evidentes. Deus, Ele não está tentando criar sanguessugas preguiçosas, que saibam como sugar do pastor e da igreja. Não, Ele ama os que dão com alegria, que vêm para a congregação com um coração que quer contribuir com algo. Irmãos, a função da igreja é ajudar as pessoas do corpo de Cristo, sim. Só que a partir do momento que você fica com a expectativa que você precisa ser ajudado, você está com uma mentalidade de mendigo. Porque o que acontece, irmãos? Igual tem pessoas com necessidade evidente. Se você é uma dessas pessoas, você não pode colocar na expectativa que o pastor tem que me ver, o obreiro tem que saber, tem que ir lá ver como que eu estou. Não crie essa expectativa. Tenha uma mentalidade de doador. Eu estou passando necessidade, mas eu preciso ajudar alguém. Seja em oração, seja no meu alcance, seja um abraço. É esse espírito que o Senhor quer. Porque eu conheço muitos testemunhos de pessoas que não tinham comida em casa, só tinha uma xícara de arroz. E aí o vizinho do lado bateu a porta e falou: eu estou passando necessidade, eu estou com fome, não tenho o que dar para minha família. E aí esse obreiro, ele pegou e dava esse pouco de arroz, o único arroz que ele tinha. E aí passava uma hora, chegava um carro cheio de cesta básica. Acontece isso, irmãos. Se todos nós tivermos esse espírito de doador, uma pessoa que tem esse mesmo espírito de doador, ele vai encontrar você, da mesma forma que você vai encontrar outra pessoa. Mas não crie essa expectativa de ser ajudado, mas sim de ajudar. Então, o Salmo 66, 2, nos dá uma ordem maravilhosa: dai glória em seu louvor. Então, esse ato exige um investimento de energia. Então, o louvor coletivo, ele não é automaticamente glorioso. Nós precisamos tornar o glorioso. Então, irmãos, não existe aquela música que ela é gloriosa, não existe aquele hino, aquele hino é de Deus, não. O hino é uma letra, uma simples letra. Agora, a partir do momento que nós louvamos, que nós adoramos, nós tornamos aquele hino glorioso. Então, nós temos essa responsabilidade, porque você pode ver várias músicas evangélicas, de pessoas que não são da igreja cantando e pode estar até tocando um instrumento, ao teclado, a guitarra. Só por ele estar na igreja, não significa que ele é glorioso. Só por aquela pessoa do mundo estar cantando hino, a música não é gloriosa. Nós, como sacerdotes reais, nós temos a obrigação de tornar glorioso. Então, se você está cantando, você tem a obrigação de tornar aquela canção gloriosa. Se você está tocando,
A partir do momento que você se conscientiza que você é um sacerdote real, cada nota que você tocar, você vai estar glorificando ao Senhor. Então, venha preparado para lançar seu coração e sua alma e todas as suas energias durante o culto de adoração. Então, os louvores gloriosos são encontrados por aqueles que o fazem com sua grandeza. Ele merece a mais elegante fanfarra que possamos formar. Então, o louvor, ele não é a resposta daqueles que esperam passivamente por uma chuva do céu. Tal louvor é iniciado por aqueles que aceitam sua responsabilidade de fazer algo com seus louvores. A partir do momento que chega no momento de adoração, você fica, ai Senhor, cadê a bênção? Cadê a presença? Você não está sendo um adorador, você está fazendo nada. Agora, a partir do momento que você se conscientiza que eu preciso ministrar algo ao Senhor, eu preciso entregar algo, aí a responsabilidade, né, o louvor, ele é iniciado, né, por você tentar fazer algo com o seu louvor para o Senhor. Então, investir energia no culto de adoração quer dizer que nós adoramos de todo o coração, mesmo quando a nossa força é pequena. Então, quando estamos cansados, não esperamos que algo aconteça ao encontro para inspirar o nosso entusiasmo. Nós damos o nosso amor ao Senhor, mesmo quando o culto parece não ter nenhuma explosão espontânea. Então, irmãos, não fique esperando que algo aconteça, que alguém fale algo, para que você, nossa, isso falou comigo, então eu vou expor. Não. Você deve, mesmo sem força, sabe, mesmo quando a sua força é pequena, você deve adorar o Senhor de todo o seu coração. Então, algumas vezes a adoração exige disciplina. Nós não adoramos somente quando uma canção consegue nos ligar. Vou dar um exemplo aqui. Quando você coça um cachorro no lugar certo, algumas vezes ele automaticamente balança a pata em resposta. Mas, irmãos, como adoradores, nós não queremos ser como aquele cachorro, esperando que o líder de adoração nos coce bem no lugar certo para que adoremos em resposta. Pelo contrário, queremos dar a nós mesmos ao Senhor de um modo que seja automotivado e dando das nossas energias. Não espere que a pessoa fale aquilo que você está passando para você glorificar e exaltar o Senhor. Seja automotivado. Só por eu estar na casa do Senhor, essa é a minha maior motivação. Então eu não preciso falar que alguém cante o hino dos divorciados, porque eu divorciei, um hino dos endividados, porque eu estou endividado. Não, seja automotivado só por estar na presença do Senhor. E além do mais, estejamos ansiosos para entrar rapidamente na presença do Senhor. Sabe, anseiando, opa, já vai começar o culto é amanhã. O Senhor, ele se agrada quando nós anseiamos por estar na presença dEle. Então, quando Jesus chamou seus discípulos de tardo de coração, em Lucas 24, 25, não foi exatamente o elogio. O que é ser tardo de coração? Você tardeia, você demora de você abrir e quebrantar o seu coração. Então, não seja tardio de coração, sabe, esperar um hino tal, esperar uma palavra tal. Enquanto isso não acontece, você fecha o seu coração. Não tardeie, só por você estar na presença do Senhor, já chegue com o seu coração alegre. Então, irmãos, não sejamos tardos de coração. Quando o assunto é de louvor e adoração, mas sim, ansiosos para entrar na presença de Deus já na primeira música. Independente se ela é alegre, independente se você não conhece ou não, isso não interessa, não tem nada a ver. O que importa é, opa, eu estou na presença do Rei dos Reis e eu preciso entrar na presença dEle, porque essa é a minha responsabilidade como adorador individual. Então, decida colocar de lado as distrações quando chegar na presença do Senhor. Uma das maiores distrações pode ser toda a dinâmica humana acontecendo no culto. Então, nós vemos algo no meio do culto e os pensamentos começam a disparar em nossa mente igual pipoca. E aí já vem aqueles pensamentos. O líder de adoração deve estar tendo um dia ruim. O que o pastor está fazendo? Ele não parece estar adorando esse cara aí. O baterista precisa acelerar a música porque a música está arrastada. Aquele casal parece que brigou a caminho para o culto. Parece que ninguém está gostando dessa música. Por que essa família chega atrasada 15 minutos toda a semana? Irmãos, e aí vem esses pensamentos, passa uma criança no corredor, todo mundo começa a olhar. Irmãos, vamos ser maduros.
Sabe, a gente não pode permitir que essas distrações entrem no nosso coração. E tem pessoas que podem se sentir que está bastante atento e ainda solta. O problema é que a equipe de adoração não orou muito por esse culto. E tem outros que podem ser até assertivos ao definir a fraqueza humana, que a entonação do líder de adoração é sem graça, que o tecladista não sabe os acordes. Então, irmãos, independente dessas 3 características, se você está distraído com o culto, se você acha que é o super espiritual, que o pastor não orou, o fulano que está pregando não orou, ou você é assertivo, né, falando que o líder não canta bem, que a pessoa não toca bem, se você tem esses 3 tipos de pensamento, você não está adorando ao Senhor, você está perdendo o seu tempo. Porque a partir do momento que eu paro de louvar e exaltar o Senhor e começo a reparar nas outras pessoas, eu não estou louvando ao Senhor. Então não tenha essas atitudes. Então, mas será que estávamos tão distraídos que não adoramos? Não vamos permitir que as distrações humanas nos roubem. Não deixe que essas distrações roubem o tempo precioso de estar na casa do Senhor, o tempo precioso da adoração. E Davi, ele disse, louvarei ao Senhor em todo o tempo, que está escrito em Salmos 34:1, mesmo quando o guitarrista não consegue a atenção da equipe do som. Não importa o quanto ele acene, sabe? Não importa se quebrou um negócio, se caiu a caixa de som, se está sem som, se estão sinalizando, não se importe para isso. Você não deve ter esses olhos nisso, no que está acontecendo no culto, né? As pessoas que são separadas para isso, seja na sonoplastia, seja lá na mesa, seja quem está tocando, eles devem se preocupar com isso, porque a preocupação deles já é uma forma de louvar ao Senhor, porque a sua obrigação é tornar o louvor glorioso, e a preocupação deles é trazer o louvor. Então, eles têm que ter essa preocupação para trazer o louvor com mais excelência possível. Cada ação, o mínimo de erro, sempre trazer e buscar a perfeição para fazer o melhor para o Senhor. Então, não olhe para isso. Então, desconecte das distrações e ponha os seus olhos no Senhor. Temos uma responsabilidade de ser adoradores a semana inteira. A verdadeira adoração não é apenas um evento numa manhã de domingo, mas ela é um estilo de vida. Toda a sua vida é um louvor para Deus, 24 horas, 7 dias por semana. E quando aqueles que têm adorado durante a semana se encontram, a atmosfera é o combustível. Então, irmãos, o objetivo dos líderes de adoração, portanto, não é simplesmente, cultivar 30 minutos de adoração exuberante numa manhã de domingo, mas sim cultivar adoradores que vivam uma vida de louvor na semana inteira. Então, irmãos, se você tem essa prática, se você, sempre lembra das coisas do Senhor, sempre, no mínimo tempo possível, mas louva e exalta o Senhor, o que acontece? Vira combustível. O que acontece? Vem várias pessoas que estão cheias de Deus porque adoraram o Senhor na semana inteira, e isso é um combustível para você ir mais fundo na presença de Deus, porque tem tanto combustível, tem tanto, pessoas, desejando ir mais fundo na presença de Deus e cheios da presença de Deus, que a presença de Deus, ela flui mais, a atmosfera, ela demora para se cansar, ela demora para se fechar. Então, há uma diferença entre alguém que adora e alguém que é adorador. Algumas pessoas adoram quando vêm à igreja, mas os adoradores adoram a semana inteira, em todas as suas atividades e relacionamentos. Quando eu digo que os adoradores adoram a semana toda, não estou sugerindo que são perfeitos, apenas que eles decidiram ficar no processo de aperfeiçoamento de Romanos 12:1-2, que diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não significa que você é um perfeito, que você vai estar lá no seu trabalho cantando, gritando. Não. Os adoradores, eles sempre estão dentro desse processo de aperfeiçoamento, eles não querem se conformar com esse mundo, eles não querem ser influenciados pelas pessoas do mundo, eles sempre querem, se ver como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, por mais que não consiga, mas ele sempre tende a melhorar. Então é esse o processo de aperfeiçoamento. Então, irmãos, guarde essa passagem de Romanos 12:1-2, e coloque isso no seu coração. Eu preciso entrar nesse processo de aperfeiçoamento constantemente, até o meu último dia de vida na terra, porque nós precisamos ser constantemente aperfeiçoados e lavados pelo Senhor Jesus. Amém? Então essa é a nossa
responsabilidade como adoradores individuais. Então não seja aquela pessoa que apenas adora, mas seja um adorador. Tenha a adoração como um estilo de vida pessoal. E mude essa mente. E caso você ouça pessoas dizendo que o pastor tem que, a culpa é do pastor, a culpa é só de quem canta aqui. Não, corrija ela. Essa função é para todos nós, porque somos sacerdócio real. Nós temos a nossa obrigação pessoal de sermos ministradores do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus e vamos estar orando para encerrar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, de ensinamento. Senhor, que isso haja, Pai, mudança, Pai, de pensamentos, de atitude. Eu te peço que o Senhor visite o lar de cada um, Pai, se eles estão passando problemas pro lar, se eles têm lutas pessoais, Senhor, eu te peço que esse curso, Pai, que esse ensinamento, Pai, o ajude a ele se capacitar, a ele conseguir ir mais fundo num relacionamento pessoal contigo, que ele consiga, Pai, sempre entrar na tua presença, Pai, e sempre saber, Pai, que não é um pecado dele que afasta do Senhor, mas sim as escolhas, Pai, e temos a certeza que se pecarmos, há um Deus que ele é fiel e justo, e ele nos lava, ele nos purifica, e ele nos coloca veste nova, sapato novo, anel novo, e é esse o Senhor que nós servimos, Senhor, e nos ajuda, Pai, a que tudo que aprendemos, Pai, que nós não esqueçamos, mas que possamos guardar no nosso coração e praticarmos, seja no nosso devocional, seja no culto, seja em qualquer lugar que estivermos, Pai, mas que tenhamos a certeza que somos adoradores, somos sacerdotes reais do Senhor dos Exércitos. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui essa aula 6. Semana que vem vamos ter a aula 7 e o encerramento do ciclo 2, né? Um ciclo curto, mas você vai saber e vai ter todo o discernimento e toda a sabedoria de como entrar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem.